Votar é um direito previsto na Constituição Federal e foi um longo período até que cada eleitor pudesse ir às urnas escolher os seus representantes. No Câmara Reportagem de hoje, você vai conhecer e entender um pouco mais sobre a organização das eleições e suas regras e o funcionamento da Justiça Eleitoral. Neste primeiro episódio, o foco é a criação da Justiça Eleitoral, uma peça fundamental para a manutenção da democracia. Você sabe o que é democracia? Democracia é o governo onde dá o direito de todos concorrerem igualmente. Todos têm esse poder na democracia. Teoricamente, a vontade do povo. Essa definição. Na prática, pode ser um pouquinho mais complicado isso acontecer de verdade. A democracia pode ser entendida de várias formas. Porém, mais do que o entendimento, ela faz parte da vida de cada um que mora no Brasil, onde vigora o Estado democrático de direito. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, seguindo o que está na Constituição Federal. Mas a democracia nem sempre prevaleceu. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a política teve várias fases. Com o golpe militar, em 1964, as eleições passaram a ser indiretas. Houve cassações, suspensão de direitos políticos, extinção de partidos. Em 1968, com o Ato Institucional número 5, a ditadura foi implantada de forma absoluta no país. Somente em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, houve o fim da ditadura. Ele foi o último presidente a ser escolhido indiretamente. A nova Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, foi promulgada em 1988 e ampliou o rol dos direitos sociais e políticos. No ano seguinte, houve a primeira eleição direta para presidente da República. Desde então, são os eleitores que escolhem seus representantes. Essa liberdade para votar é importante porque os eleitos são aqueles que fazem a política e as decisões tomadas dentro desse processo de governar definem como será a nossa vida em vários aspectos. Eu costumo falar assim que política, ela tá com a gente, né? Então nós somos diferentes, né? Nós somos diversos, nós pensamos de forma diferente. E para que a gente não resolva essa diferença a partir da violência, a gente instituiu a política, que é uma forma de organização dessas diferenças. Essa política ela pode estar, né, nas instituições, por exemplo, eleitorais, né, partidos, eleição, representante, mas ela também está no nosso cotidiano, na medida em que a gente tem que, né, trabalhar essas diferenças, chegar a alguns acordos que são sempre temporários. Então, a política, eu diria de forma, né, resumida, que é a forma de organização da vida coletiva, para que a gente, né, consiga se entender sem que a gente use a violência. A manutenção dessa organização da vida coletiva é feita pelos três poderes. O Poder Executivo é responsável pela administração do país, dos estados e dos municípios e são representados pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. O Poder Legislativo é composto pelos senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Cabem a eles legislar, ou seja, criar leis, além de fiscalizar o Executivo. Já o Poder Judiciário cabe interpretar e executar as leis, garantindo os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. É do Poder Judiciário que vem o órgão crucial para a manutenção do Estado democrático, a Justiça Eleitoral. Criada em 1932, foi a forma de dar uma resposta aos vícios do processo eleitoral que vinham desde o início da implantação da República em 1889, conforme explica o chefe do CEMEL, o Centro de Memória Eleitoral do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ela foi trazida justamente para higienizar o processo eleitoral, no que tange o alistamento de eleitores, como também a própria realização do processo eleitoral, culminando com a diplomação dos eleitos por um órgão isento, ao contrário do que ocorria durante a Velha República,
quando havia o famoso sistema de degola, em que mesmo eleito, o candidato, se não pertencesse ao grupo político dominante, não tinha o seu mandato reconhecido. É a Justiça Eleitoral, por meio dos tribunais regionais, que cuida de todo o processo eleitoral, desde o alistamento dos eleitores até a diplomação dos eleitos. Ao longo desses anos, houve muitas mudanças. A cédula, inicialmente, era fornecida pelos próprios candidatos e partidos. A partir da eleição de 1955, foi adotada a cédula oficial ou cédula única, que era dada pela Justiça Eleitoral para os cargos majoritários, e a partir de 1962 para as eleições proporcionais. Outro item que evoluiu foi a urna, que já foi metálica, de madeira e de lona, antes de se adotar o voto eletrônico. Não há dúvida que o grande marco foi o início da votação eletrônica em 1996, inicialmente para todas as capitais do Brasil e os municípios com mais de 200 mil eleitores à época. Para ele, a Justiça Eleitoral é um dos instrumentos que garante um processo isento de interferências políticas, econômicas e sociais. Se tivéssemos a ausência da Justiça Eleitoral no Brasil, provavelmente teríamos um regime democrático fragilizado, permanentemente em vulnerabilidade, submetido aos poderosos de plantão. No próximo bloco, você vai ver como a justiça eleitoral é dividida e como as eleições são organizadas. A gente volta já! Você sabia que o Diversidade existe há mais de 10 anos e que é um dos primeiros programas do Brasil com assuntos relacionados à pessoa com deficiência? Todas as edições do programa você confere na nossa playlist do Diversidade no YouTube. Basta adicioná-la à biblioteca de vídeos para assistir aos nossos conteúdos quando você quiser. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A organização das eleições demanda meses, várias pessoas e muito planejamento. Tudo isso para que os eleitores possam votar com tranquilidade. É isso que você confere neste segundo episódio. A Justiça Eleitoral é formada pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais, pelos juízes e juntas eleitorais. Ela atua em 3 esferas. Administrativa, organiza e realiza eleições, além de ser responsável por todo o cadastro eleitoral, seja dos eleitores, seja dos partidos políticos e candidatos. Regulamentar, regula e normatiza o processo eleitoral. Jurisdicional, julga as questões eleitorais. A justiça eleitoral, ela foi criada com essa perspectiva, porque é uma justiça que está afastada do processo. Ela não tem interesse nenhum no processo, como teria o executivo, como teria o legislativo. Então é o judiciário que organiza, porque o judiciário ele não tem lado, né? Ele está afastado do processo e ele vai olhar isso de uma forma de fora, né? Então nós teremos as demandas em relação aos concorrentes e é o juiz que vai julgar realmente se isso aqui está pleiteando determinada questão tem razão ou não. Tudo o que é feito pela Justiça Eleitoral é determinado pelo Código Eleitoral. Em 1916, surgiu a Lei 3.139, com o objetivo de organizar o sistema eleitoral e determinava o alistamento dos eleitores. Foram 3 edições até chegar ao Código Eleitoral vigente de 1965, que deu competência ao Tribunal Superior Eleitoral para normatizar e gerenciar o processo eleitoral.
Apesar disso, durante o regime militar, tribunais e juízes apenas cumpriam atos institucionais determinados pela Constituição de 1967 e pela Emenda de 1969. Com a redemocratização do país, a partir de 1985, a Justiça Eleitoral teve pleno restabelecimento e passou a utilizar o Código como foco da lisura das eleições. A promulgação da Constituição Federal de 1988 também concedeu direitos políticos que até então não estavam previstos, como eleição direta para presidente da República. Nesses quase 60 anos, o Código Eleitoral, junto com outras leis específicas, formam a estrutura do direito eleitoral brasileiro. A cada eleição, o TSE também aprova resoluções que conduzem o pleito. A organização das eleições envolve várias etapas e tudo obedece ao calendário eleitoral. Esse calendário ele começa em janeiro, com o registro de pesquisas eleitorais. Depois nós temos a questão do alistamento eleitoral, que tem o prazo de fechamento. Ele fecha 150 dias antes das eleições para que a gente possa organizar as sessões eleitorais, né, os eleitores nos seus devidos colégios, onde eles vão votar. E depois a gente tem o registro de candidatos, a propaganda. Então, toda essa organização ela passa por esses prazos. Então, a Justiça Eleitoral ela vai acompanhando essas etapas e vai organizando quais as tarefas que são necessárias para que essas etapas sejam cumpridas. E é muito intenso, porque é um calendário extremamente curto. O trabalho maior se concentra na véspera e no dia das eleições. Um dia antes do pleito, as sessões eleitorais são montadas e há o transporte das urnas eletrônicas que saem dos locais de armazenamento para os locais de votação. No dia da eleição, a movimentação maior é das pessoas que vão trabalhar. No dia, às 7 horas da manhã, o mesário vai chegar na sessão eleitoral, o presidente da mesa ele vai ligar a urna eletrônica na presença dos fiscais presentes, vai emitir a zerésima, que é um documento que prova que não tem nenhum dado registrado naquela urna eletrônica, e começa a votação. Durante o dia, se tiver alguma intercorrência, por exemplo, algum problema de urna eletrônica, essa urna é trocada. Nós temos também, ao mesmo tempo, nós fazemos uma auditoria, que antigamente era chamada de votação paralela, né? No final do dia, o mesário emite o boletim de urna daquela urna eletrônica, já é fixado no próprio local de votação, dá ampla publicidade, tem um QR Code, quem se interessar pode fazer inclusive uma apuração paralela. E terminado a urna, nós tiramos a mídia de resultado daquela urna, esses dados são transmitidos para os locais de transmissão daquela zona eleitoral e esses dados são encaminhados para o TSE via sistema para fazer essa contagem dos votos. Assim que termina a eleição, o TSE faz uma avaliação do pleito para identificar os problemas e o que pode ser feito para melhorar e aperfeiçoar os procedimentos. Essa análise vale também para se preparar para novas questões, como os ataques à Justiça Eleitoral a partir de 2018. A Justiça Eleitoral, na verdade, naquela situação, ela foi pega de surpresa, porque até então não havia esse tipo de ataque. No segundo turno, ela já começou a se preparar melhor para rebater notícias falsas, não só fake news, mas notícias descontextualizadas. Então já houve um aprimoramento, a Justiça Eleitoral ela está muito mais preparada em relação a isso agora. Teve a experiência já em 2020, já em 2022, então ela já lida melhor com isso, ela já tem vários canais, ela vai criar outros canais agora para essas eleições. Há grupos formados nos tribunais, tanto no Tribunal Superior Eleitoral como nos tribunais eleitorais, para combater a desinformação. Daqui a pouco você vai ver as diferenças entre as eleições gerais e municipais, as regras e o que cabe ao Legislativo e ao Executivo. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O
O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Para os eleitores, votar nas eleições é sempre o mesmo processo. Escolher os candidatos, digitar os números na urna eletrônica e apertar confirma. Só que cada eleição tem suas particularidades e também existem diferenças para o anúncio dos eleitos nos chamados sistemas majoritário e proporcional. Parece algo difícil, mas a gente explica neste episódio. A cada 2 anos, eleitores em todo o país vão às urnas escolher seus candidatos. Nas eleições gerais, são escolhidos o presidente da República e seu vice, os governadores do estado e seus vices, os senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. Já as eleições municipais elegem os prefeitos, seus vices e os vereadores. Cada mandato dura 4 anos. A organização dos pleitos é feita pelos cartórios eleitorais, mas há diferenças. A eleição municipal é uma eleição que tudo acontece na própria cidade, inclusive os pedidos de registro de candidatura, a questão da propaganda eleitoral é julgada também pelos juízes. Então é tudo feito na própria cidade, ao contrário de uma eleição estadual, que o registro de candidatos, por exemplo, ele é julgado pelo tribunal, pela Corte Eleitoral do tribunal. Então essa é a principal diferença. Agora na eleição municipal são os juízes que vão receber os pedidos de registros, que vão verificar se aqueles candidatos têm condições ou não, se atende o que está previsto na legislação, para que eles possam concorrer. A questão da propaganda também, eles que vão apreciar todas as reclamações. E na eleição estadual não, é o tribunal. Seguem no sistema majoritário de votação os cargos majoritários, ou seja, para presidente da República, governador do estado, senador e prefeito. Neste modelo, o ganhador da eleição é quem recebe o maior número de votos. Municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter o segundo turno do pleito entre os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, caso ninguém receba mais da metade de todos os votos válidos, que não contabilizam os votos nulos e em branco. O sistema proporcional é válido para os cargos de vereador, deputado federal e estadual e é o partido que recebe as vagas e não os concorrentes. Neste sistema, os eleitores podem escolher seus candidatos ou apenas a legenda. Isso quer dizer que antes do concorrente, o eleitor escolhe o partido. Votamos primeiro no partido e depois a gente escolhe quem nós gostaríamos, nós dizemos, né, na urna lá, quem nós gostaríamos que estivesse na Câmara dentro daquele partido. Então, se o partido tiver direito a 3 cadeiras, a gente está quase que ranqueando, né, nós eleitores, falando assim, ó, na primeira cadeira nós gostaríamos que fosse fulano, na segunda, ciclano, na terceira, beltrano. Ah, mas o partido só teve 2 cadeiras, então esse terceiro não vai entrar. Vamos mostrar na prática, agora, como os vereadores são eleitos. Neste exemplo, utilizamos como referência os números aproximados das eleições municipais da capital paulista de 2020. Primeiramente, o sistema proporcional calcula o quociente eleitoral dividindo os votos válidos pela quantidade de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal de São Paulo. Se considerarmos que a capital teve 5,5 milhões de votos válidos e dividirmos por 55, que é o número de cargos para vereador, o quociente eleitoral é de 100 mil. Portanto, um partido precisa receber pelo menos 100 mil votos para ter direito ao pleito. Já a segunda conta é feita para descobrir quantas cadeiras uma agremiação terá direito. Neste caso, divide o quociente partidário, que é a quantidade dos votos válidos que o partido teve, pelo quociente eleitoral.
Supondo que um partido tenha recebido 600 mil votos e dividir este número pelo quociente eleitoral, que é de 100 mil, essa agremiação partidária terá 6 cadeiras na Câmara Municipal. A partir destes cálculos, conhecendo quantas vagas o partido obteve nas eleições, os vereadores que receberam mais votos dentro da agremiação serão os eleitos. Vale destacar que, para o vereador se eleger, ele precisa ter recebido ao menos 10% dos votos sobre o quociente eleitoral. Ou seja, com um quociente eleitoral de 100 mil, o parlamentar necessita de, no mínimo, 10 mil votos. Declarados os vencedores, no próximo ano, os eleitos tomam posse de seus cargos. De forma resumida, o prefeito ou a prefeita é quem chefia o poder executivo e tem o dever de dizer quais são os projetos gerais para a cidade e fazer a administração do município. Já os vereadores e vereadoras devem principalmente propor, analisar, votar e aprovar leis e alterações às diretrizes da cidade que já existem. Cabem a eles ainda fiscalizar a gestão do município. Tudo isso, claro, para melhorar a vida da população. As 55 cadeiras aqui no plenário 1º de maio existem desde 1993, na 11ª legislatura. Esse é o limite máximo de vereadores estabelecido pela Constituição Federal para cidades com mais de 5 milhões de habitantes. E cada ocupante dessas cadeiras representa uma parte da população, seja uma zona da cidade, seja por questões ideológicas. Aqui prevalece a pluralidade, buscando sempre o equilíbrio entre quem apoia o prefeito e a oposição. Os vereadores, o que eles fazem? Além de fiscalizar o poder executivo, eles têm um papel fundamental no território. Porque enquanto o prefeito ou a prefeita eles se representam a cidade como um todo, o vereador, a vereadora, eles estão lá no território, na base, então eles vão saber dizer muito mais quais são as questões próprias daquele território que são necessárias, por exemplo, creches, por exemplo, alguma questão de zeladoria. Mas também eles podem trazer pautas, né, que são distintas, por exemplo, do prefeito que foi o vitorioso. Então, isso também é importante numa democracia. Então, vamos pensar o seguinte, o prefeito de um partido X é eleito, o vereador do partido Y, ele pode pressionar esse prefeito para que determinadas pautas que não são executadas por ele sejam colocadas para debate. E no último episódio eu mostro os motivos que fazem da capital paulista ser um grande desafio na organização das eleições e uma vitrine para a política nacional. Tudo o que impacta a vida das pessoas com deficiência você encontra no Diversidade. Um programa que é a cara de São Paulo, uma cidade diversa e inclusiva. Toda semana uma nova conversa com especialistas de diversas áreas, sempre com conteúdos relevantes para você que nos assiste. Um combate à desinformação e ao capacitismo. Toda sexta-feira, à 13h, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo ou no canal 8.3 da TV aberta digital. Não perca, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A cidade de São Paulo tem o 5º maior eleitorado do país e também tem o maior número de vereadores. São 55 parlamentares que são eleitos ou reeleitos a cada 4 anos. São várias pessoas que disputam uma cadeira na Câmara Municipal e milhões que vão escolher seus representantes. A grandiosidade da cidade de São Paulo pode ser comprovada por números, a começar por sua população. Segundo o último censo, em 2022, a capital paulista era o município mais populoso do país, com mais de 11 milhões e 400 mil habitantes. E com uma população tão expressiva, a quantidade de pessoas aptas a votar não seria diferente.
Segundo o TRE São Paulo, a capital paulista tem o 5º maior eleitorado do país, com mais de 9.300.000 eleitores, perdendo apenas para o próprio estado de São Paulo e os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Ainda segundo o tribunal, a Zona Leste concentra o maior número de eleitores. São 3.100.000 pessoas que podem ir às urnas. Na sequência, vem a Zona Sul com 3 milhões de eleitores. Em toda a cidade de São Paulo, são 57 zonas eleitorais, 26.539 sessões e mais de 2.000 locais de votação. Os principais desafios, tanto da capital como do estado, pela sua magnitude, é realmente a logística. É você ter uma organização que funcione muito bem para você distribuir essas urnas corretamente. Primeiro, para dar carga nessas urnas, né? Nós damos carga em mais de 100.000 urnas, porque cada sessão eleitoral corresponde a uma urna eletrônica. Então, isso tem todos os cartórios são treinados, capacitados pelo tribunal em todas as funções que eles vão exercer. Então, esse treinamento também é um grande desafio. Se por um lado temos os eleitores, do outro temos os candidatos. Vem também da Constituição Federal as condições exigidas para quem quer se tornar um concorrente. Este ano, interessados aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador devem, de maneira geral, ser filiado a um partido político, ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado e estar em pleno exercício dos direitos políticos. Isso quer dizer que a pessoa precisa ter título de eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Para os homens, é necessário estar com a situação militar regularizada e apresentar o comprovante de alistamento. A idade mínima para concorrer à vaga de prefeito é de 21 anos. Já para vereador, a idade exigida é 18 anos. É realmente desafiador, né, fazer política em São Paulo, mas ao mesmo tempo é um local, um espaço de formação de lideranças nacionais, né? Então, vereadores, vereadoras que são bem-sucedidos aqui, eles certamente têm mais vantagens de alçar voos nacionais do que em outras regiões e outras cidades, cidades pequenas e médias, que é a grande maioria, né? Cidades médias e pequenas no Brasil. Então, a formação de lideranças políticas aqui também é muito importante, né? É por isso que eu sempre falo isso, que é uma cidade que tem uma ligação com a política nacional muito forte. Quem vota na capital paulista tem o poder de escolher os seus governantes, de cobrar e de fiscalizar o que é feito pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. Até a conquista da democracia, tivemos um longo período de luta para que você pudesse exercer a sua cidadania. Vote, acompanhe os eleitos e participe da política da cidade. Então não se esqueça, para votar você precisa saber o seu local de votação, sua sessão e apresentar um documento oficial com foto. Cumpra com essa obrigação e também faça valer o seu direito como cidadão. A gente fica por aqui, até o próximo Câmara Reportagem.